Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Leremos do versículo 1 ao 15º. Eu convido você a acompanhar a leitura, prestando atenção nos detalhes. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detência a partir de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Vamos orar. Pai, assim como o presbítero Alex orou, eu oro também, suplicando que o Senhor nos dê entendimento à nossa mente, ao nosso coração, para compreendermos a Tua palavra, a Tua vontade e a obra de Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Crianças, vocês vão fazer um desenho hoje, pode ser tipo uma festa, assim. Alguém está oferecendo um salgadinho, oferecendo um bolo para... A mesma pessoa está oferecendo para outras 2 pessoas. Uma pessoa vai aceitar o bolo e a outra vai recusar o bolo. Então, é como se fosse um garçom, ele está oferecendo, uma pessoa pega o bolo, outra pessoa recusa o bolo. Nós vamos ver que há 2 reações diferentes para a mesma oferta, crianças, e vocês vão entender isso um pouco mais. Mas essa agora vai para os vestibulandos. O que diz a terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação? Vamos lá, vestibulandos, mas eu vou ajudar. Ao aplicarmos, porque se você falar que não sabe a terceira lei de Newton, eu vou te falar, você está com problema no vestibular. Mas, ao aplicarmos uma força sobre um corpo, ou seja, ação, recebemos desse corpo a mesma força, reação, com o mesmo módulo, na mesma direção, porém, em sentido oposto. Mas, meus irmãos, na verdade, eu estou falando da física. E na física, para toda ação, nós temos uma reação. Mas não é da física que eu quero falar hoje. Era só para chamar a sua atenção. Na verdade, eu quero falar sobre a vida e observar que para uma ação na vida, nós podemos ter mais de uma reação.
E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver que a ação da proclamação do Evangelho, para ela, nós podemos ter duas reações: aceitação ou recusa. Simples assim, vamos ver esses três aspectos nessa noite. Em primeiro lugar, a ação, tanto em Tessalônica quanto em Bereia. Paulo e Silas seguem de Filipos, passando por Anfípolis e Apolônia, até chegar em Tessalônica. Meus irmãos, um versículo só tem 150 quilômetros de distância. Nós não estamos nos nossos dias, isso é uma longa distância, muitos dias de caminhada e tudo mais. Mas Paulo e Silas estão seguindo esse caminho, e chegando em Tessalônica, então, eles pregam na sinagoga. Paulo sabe que uma cidade grande tem uma sinagoga, e Tessalônica é uma cidade grande. E ele procura, então, a sinagoga, e o texto diz que ele prega ali, ou ele fala ali, por 3 sábados seguintes. É claro, meus irmãos, que Paulo não ficou apenas 3 semanas. À luz do texto da carta, das cartas que Paulo escreveu, especialmente aos Filipenses, por exemplo, nós temos noção de que ele ficou muito mais tempo ali. Mas o texto, Lucas está registrando desta perspectiva. E ali, nas sinagogas, Paulo, ele anuncia a palavra de Deus, e aqui nós temos alguns verbos importantes a gente perceber. Em primeiro lugar, diz o texto que ele arrazoou, não é? E esse arrazoar tem a ver com a dialética, com a perspectiva dos filósofos gregos, que é perguntas e respostas. Paulo tinha esse jogo de palavras, esse jeito de apresentar. Ele está falando tanto para judeus quanto para gregos, mas Paulo tinha esse jeito de anunciar também. Mas o texto diz que ele expôs, ele explicava a palavra e ele aplicava a palavra. E mais, o texto diz que ele demonstrou, e eu estou traduzindo as palavras do grego, meus irmãos, para a gente ter uma ideia melhor. Ele demonstrar aqui significa que ele apresentou com evidências. Paulo ia provando pela Escritura o que ele estava dizendo. E por isso diz, e ao final diz o texto que ele anunciou, ele detalhou aquilo tudo que ele estava falando. Pois bem, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção com esses verbos? É que Paulo estava ensinando justamente pelo intelecto, pela razão. Paulo estava dando razão da esperança pela palavra de Deus. Ele está falando com os judeus, usando a palavra de Deus e argumentando, não só as emoções, mas sobretudo a mente, ao coração, no sentido de compreender bem a palavra de Deus. E, obviamente, qual é o conteúdo central da mensagem de Paulo? Ele está usando as Escrituras, fatalmente, o Antigo Testamento, não é? Mas ele está usando o Antigo Testamento para apresentar Jesus, Cristo ressurreto. O Messias veio, morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem de Paulo, ou é o centro da mensagem de Paulo. Paulo está provando pelas Escrituras que aquele que os judeus mataram, mais uma vez Paulo está seguindo essa lógica, não é? Aqueles que os judeus esperavam já veio, já morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. E depois lá em Bereia, versículo 10, eu vou ficar indo e vindo Tessalônica, Bereia, Tessalônica, Bereia. Lá em Bereia diz o texto que ele saiu de Tessalônica e ele saiu numa noite, ele foi retirado, Paulo e Silas são retirados numa noite, porque estava havendo perseguição, e eles são enviados para Bereia, e esse trecho dá mais ou menos 95 quilômetros, não é? E lá, diz o texto, em Bereia a informação é um pouco mais reduzida, mas o texto diz que lá eles também pregaram na sinagoga. E a pregação de Paulo foi, mais uma vez, Jesus Cristo ressurreto. Eu me lembro de um colega de trabalho que ele costumava dizer, é melhor ficar parado do que andando para o lado errado. Ele tinha essa coisa, essa ideia. Mas o que ele queria dizer é que nós precisamos saber com clareza tudo aquilo que nós temos que fazer, tudo aquilo que nós temos que atuar, até mesmo para onde devemos ir, nós temos que ter essa clareza. Apóstolo Paulo sabia bem disso, os anunciadores do Evangelho ali sabiam também,
E o crente precisa saber. O detalhe, meus irmãos, é que o crente sabe. O crente sabe onde ir, o crente sabe o que tem que ser feito. O Deus homem nos mandou ir por todo o canto deste planeta, pregando o Evangelho a todas as pessoas, e aqueles que creem são feitos discípulos de Cristo. É exatamente isso que Paulo, Silas, Barnabé com Marcos estão fazendo. Eles estão andando por todo o canto, anunciando a Cristo. Os que são convertidos são tornados discípulos. A mensagem de Atos, meus irmãos, é uma repetição, é uma demonstração do nascimento da igreja, e a igreja vai crescendo e crescendo com a pregação da palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer com as nossas vidas. Essa é a razão da nossa existência, essa é a prioridade das nossas vidas. Talvez haja uma confusão no meio cristão de achar que isso é atividade de pastor e de missionário. Mas não, essa é a atividade de todo crente, essa é o centro da nossa vida. Se tem algo que devemos dedicar como centralidade, é isso, porque isso direciona todas as outras áreas da nossa vida. Mas veja, nós precisamos perceber dois detalhes sobre essa ação, a ação de pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar apontando para Cristo. O Cristo prometido no Antigo Testamento é o que veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Nós temos essa melhor informação do que os de Bereios, de Tessalônica, por exemplo. Não é? Nós sabemos a notícia toda. Ou pelo menos até aqui, até aqui esse ponto do texto. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa mensagem ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa pregação. Por isso, há muito problema em várias igrejas, porque a mensagem do púlpito não anuncia Cristo. Fala de outras tantas coisas. Fala de promessa, de prosperidade. Fala de vitória humana, fala de coach, fala da vontade do líder da igreja, fala de muitas coisas, menos de Cristo e Cristo ressurreto. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. E meus irmãos, isso talvez aqui no nosso ambiente é tão óbvio, ou deveria ser tão óbvio, mas veja, tem muita teologia errada. E curioso, eu e a Tati esses dias estivemos conversando sobre isso e pensar que eu já falei algumas coisas também que hoje eu discordo veementemente, mas tem gente que acredita que a conversão das outras pessoas é pelo seu bom testemunho. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa reta, e as pessoas se converterão. Não, ser íntegro, reto, é um dever de crente. Mas integridade não converte ninguém. Quem converte é a palavra de Deus. Outro exemplo, as boas obras. Se nós formos bons com as boas obras, as pessoas virão a Cristo. Não. Boas obras é consequência do Evangelho, consequência do salvo, não é? Outra coisa, conversão a partir de outros textos. Eu ouvi recentemente uma coisa que eu fiquei bastante escandalizado até. Olha que isso a gente ainda fica escandalizado mesmo. Eu não vou citar tão explicitamente, mas uma pessoa, um preletor falando dentro de uma igreja, inclusive, a respeito de um determinado texto legal brasileiro, um texto específico, e ele dizendo que aquele texto é tão bem redigido, ele mostra tanto a ética do reino de Deus, né? Ele estava fazendo uma analogia, que se você não se converte pela palavra de Deus, leia esse texto, quem sabe você se converte. E eu estava na auditória e eu falei assim, aí não, né? A Tati, fala baixo, reage baixo, reage para dentro. Eu falei, não, ninguém se converte lendo lei, a não ser se for a lei de Deus. Entende, meus irmãos? Como a coisa está. Outro detalhe, gente, eu estou falando de uma coisa que eu já vivi, todas essas coisas eu já vivi particularmente.
vamos fazer, porque, veja, pastor, o mundo está mais avançado, as coisas estão mais, as crianças principalmente, elas são da geração do tablet, elas precisam de visual, elas precisam de uma linguagem melhor, então vamos encenar a palavra de Deus, vamos fazer um teatro no dia do culto de Natal, para que as pessoas entendam a mensagem da salvação. Vamos fazer uma cantata, pastor. Não vai ter culto não, pastor. É só cantata, do início ao fim. Uma peça bem elaborada, onde conte a história de Jesus. Você viu, até agora, nós estamos no capítulo 17, você viu Paulo criando novidade? Silas, Barnabé, Pedro, Tiago, algum desses que a gente citou, você viu Paulo encenando? Paulo cantando? O quarteto, já pensou o quarteto de vozes? Paulo, Barnabé, Silas e João Marcos. Você viu isso? É porque é a palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que anunciar tão somente a palavra de Deus. Pregar ainda a salvação, outro detalhe, somente em Cristo. Por isso que a reforma vai e traz o princípio do solos Christus. Somente por meio de Cristo há salvação, ponto final. Ah não, pastor, mas é tudo a mesma coisa. Ali naquela outra religião, Cristo na verdade chama tal coisa, na outra chama outra, na outra chama outra, então é tudo a mesma coisa. Não, se Cristo tivesse vários nomes, ele teria se anunciado como vários nomes. Mas não é, somente por meio de Cristo. E mais, meus irmãos, Cristo ressurreto. Não é esse Cristo apenas distante, como se fosse uma boa pessoa, um homem íntegro que passou pela terra, que viveu bem, como deixou bom exemplo. Não, Cristo ressurreto. Meus irmãos, essa noção de Cristo ressurreto significa que ele venceu a morte e que ele cumpriu a obra da redenção. Essa é a obra da redenção. Cristo veio, anunciou-se como o Deus homem encarnado, morreu pelos nossos pecados, porque se Cristo não morre no nosso lugar, nós estaríamos lascados. Por isso que, lascados, porque eu não estou sozinho nessa, estaríamos lascados, não é? Por isso que precisamos anunciar Cristo ressurreto. Ele venceu, Ele está vivo, é isso que a gente tem que anunciar. Não é apenas um nome, não é meramente um nome. E é verdade que para o anúncio, e eu não vou ser contraditório, ou pelo menos pretendo não ser, nós precisamos estabelecer, ou podemos estabelecer, pontos de contato para a pregação do Evangelho. Paulo usava isso. Paulo chegava numa cidade, ele fazia o quê? Sinagoga, onde é a sinagoga? Vou lá, eu sei falar lá dentro, eu sei como funciona lá dentro, vou lá, vou falar lá dentro, porque eu sou judeu, tenho autoridade, eu posso falar lá dentro. Ou vou nas praças, ou vou usar o que eu tenho as minhas mãos para anunciar o Evangelho. E você tem isso também. Você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, você tem o seu lazer. Você tem, por exemplo, missões urbanas, que é um jeito de pegar um segmento da população para anunciar o Evangelho, entrar mesmo naquele grupo. Você pode sim usar elementos da cultura, porém, meus irmãos, toda a nossa vida cotidiana, ela serve como ponte, mas não como mensagem. A cultura não é a mensagem. Esses pontos de contato não são a mensagem, são elementos que nos facilitam. Sim, a sua vida íntegra, reta e libada é um ponto de contato com a sociedade. Lembro recentemente aqui na nossa igreja, e não conto para que não haja glória para a pessoa, mas é uma história lindíssima de uma família que chegou aqui, e que falou que chegou por meio da filha, e a filha olhava a colega na faculdade, e a colega da faculdade tinha uma conduta tão íntegra, tão reta, que ela falou, o que essa menina tem? E isso foi a ponte. Mas o que a menina tinha? Cristo.
Foi só ela abrir a boca que ela tomou Cristo na lata, ouviu sobre Cristo, ouviu sobre o Evangelho, ouviu sobre a mensagem da cruz, veio para cá, se converteu, foi batizada, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí a mãe veio junto também, a família veio junto, louvado seja o nome do Senhor. Entende, meus irmãos, que sim, a gente pode usar as pontes, não é? Então, nós precisamos entender isso, que o nosso papel é proclamar a mensagem da salvação. Pois bem, mas toda ação do Evangelho tem duas reações: a aceitação e recusa. Vamos ver primeiro a aceitação. Em Tessalônica, diz o versículo 4, houve conversão de judeus, de vários judeus, de numerosa multidão de gregos piedosos e de mulheres distintas. Curiosamente, os estudiosos entendem que essas eram mulheres de autoridades, não é? Que fatalmente viria ser, no mínimo, influenciadoras da sociedade. Talvez mulheres de governadores, de líderes militares, talvez seja essa a ideia aqui. Mas o fato é que tinha judeus e gregos se convertendo, não é? Em Bereia, aí Bereia tem um detalhe. Diz o texto, quando Paulo e Silas ficaram lá pregando por algum tempo, as pessoas recebiam a palavra com toda avidez. Esse é um dos versículos muito importantes das Escrituras, meus irmãos. E a gente vai tentar entender um pouco mais isso. Porque eles eram mais nobres, eles eram mais atenciosos ao que estava acontecendo. E o que eles faziam? Eles examinavam as Escrituras, Antigo Testamento, é claro, para eles, não é? Todos os dias, para checar se a pregação estava de acordo com a palavra. Meus irmãos, quiçá fosse assim em todas as igrejas evangélicas desse país. Se todas as igrejas evangélicas, os crentes, ficassem igual fico aqui, porque eu sei, eu sei como é esse púlpito, eu sei como é descer às vezes, e aí a pessoa fala assim: pastor, eu queria falar com você. Você disse tal coisa. Fale-me mais, pastor. É claro que a postura aqui desta igreja sempre é muito gentil, mas é a hora que você fala: o que eu disse? Não é? Mas é isso mesmo, tem que ouvir, percebendo o que está sendo dito, se está mesmo na palavra de Deus, para checar se está de acordo com a palavra de Deus. E feito isso, judeus creram, bem como gentios, mais uma vez sendo mulheres de alta posição e não poucos homens. Lucas tem umas expressões curiosas: não poucos homens é sinônimo de muitos homens. Lucas tem um linguajar interessante, não é? Ou seja, à luz da pregação da palavra de Deus, havia aceitação, conversão de judeus e gentios, homens e mulheres, de posições sociais diferentes. Que coisa fantástica, meus irmãos! Pregava a palavra, gente se convertia. E a conversão é uma consequência do ID. Simplesmente porque eles estão sendo fiéis à ordem do Senhor, indo por todo canto e pregando a palavra, pessoas estão se convertendo. E quem faz esta obra é Cristo. Cristo é que realiza a obra, como disse Paulo lá em Filipenses 2, não é? Só que Cristo faz essa obra se valendo da pregação da palavra feita pelo seu povo. E essa pregação da palavra, operada pelo Espírito Santo, leva o eleito de Deus à fé em Cristo Jesus. Esta é a obra. A pessoa ouvindo, o eleito de Deus ouvindo o Evangelho, o Santo Evangelho de Cristo, o Espírito Santo age e a pessoa então se converte. Mas não é só a conversão meramente, se converte e vai andar solto por aí. Não, você vê que ali em Bereia as pessoas, e Tessalônica também, as pessoas estavam se juntando a Paulo e Silas, não é? Porque a conversão leva à união ao corpo de Cristo, seja a membresia, seja a vida comunitária. Membresia, meus irmãos, não é cadastro. Cadastro é cadastro, ele é importante, é uma técnica interessante, útil para a boa administração
da vida da igreja. Mas membresia é justamente se tornar parte do corpo de Cristo. E as pessoas estavam animadas com aquilo, elas estavam se juntando a Paulo e Silas, abrindo as suas casas, como a gente viu aqui e vamos perceber um pouco mais. E agora vivem a vida comunitária, nós estamos vendo isso desde o capítulo 2, as pessoas vivendo junto, compartilhando o pão junto, abrindo as suas casas, andando juntas, não é? Aqui a gente vê que um grupo é designado para levar Paulo em segurança até em Atenas. O povo de Deus fica junto. Há um deleite nisso. Salmo 133 diz que é bom e é agradável viver unidos, irmãos. E isso está acontecendo. Mas um segundo detalhe sobre a aceitação. Nós precisamos saber responder às pessoas, ou explicar às pessoas, ou dizer às pessoas a razão da esperança que há entre nós, conforme Pedro diz, 1 Pedro 3,15. Nós precisamos saber explicar a nossa fé. Não tem possibilidade do crente dizer, eu não fiz seminário, então, pastor, eu vou trazer aqui para você falar para ele. Não, você vai falar da palavra de Deus, porque você tem que saber da palavra de Deus. E isso é um privilégio. E agora, como eu vou anunciar a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não me dedico a conhecer a palavra de Deus? Ontem, no nosso discipulado lá masculino, a gente estava falando disso, né? Como nos nossos dias, no meio reformado, tem muita gente verbalizando teologia, dizendo sobre grandes nomes da teologia, sobre grandes doutrinas da teologia, não é? Pessoas que sabem falar sobre a história do cristianismo de maneira maravilhosa, e tudo isso é muito bom, e depois vai dar um trabalho lascado lá no gabinete, porque a sua teologia da sua boca não condiz com a palavra de Deus, e obviamente não condiz com uma vida que glorifique a Cristo. Então, nós precisamos pregar o Evangelho e sabermos pregar o Evangelho. E eu queria destacar aqui, meus irmãos, eu realmente preciso destacar, usando esse texto dos Bereanos, porque, como eu disse, é um versículo importante, e eu vou me valer do nosso catecismo maior. Porque existe uma necessidade de uma postura ativa nossa, ao lermos e ao ouvirmos a palavra de Deus. Por exemplo, em resposta à pergunta 157, o texto do Catecismo diz que as Santas Escrituras devem ser lidas com um alto e reverente respeito. Às vezes, a gente ouve crentes querendo ser moderninhos, querendo usar de ponte cultural, o que não é ponte. Isso aqui é um mero livro. O que importa é Cristo. A gente estava conversando essa semana, eu, Mateus e o reverendo Lucas, acho que João e Ranuzzi vão lembrar disso, um pregador que foi lá na igreja que a gente fez parte no passado, não vou citá-lo o nome, mas era um jovem ousado que fazia um trabalho muito bom, na verdade, numa favela. E ele querendo dar esse ar de que o que importa é Cristo, ele lá na igreja de Brasília, uma igreja grande, uma igreja séria, fiel e tudo mais. Ele pega a Bíblia e fala assim, não sei se vocês lembram disso, isso aqui é só o livro, o que importa é Cristo. E joga o livro, meus irmãos, se você está com essa cara aqui, pelo que eu não fiz, imagine eu que vi fazendo, né? Há uma falta de reverência à palavra de Deus. Meus irmãos, isso que você tem na sua mão, seja em papel ou em aplicativo, e talvez o aplicativo esteja confundindo mais ainda as pessoas, não são meras letras, meras folhas, meros aplicativos de celular, é a palavra de Deus. Veja como os bereanos tinham esse zelo, o cuidado com a palavra de Deus. Mas também não é só sobre ler a palavra de Deus, mas sobre ouvir a palavra de Deus. E aí, a resposta da pergunta 160, ou parte dela, diz assim, preste atenção, exigem-se
dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. Essa é a postura bereana. Nós precisamos ter atenção, voltar ao sermão. Nós temos nossos arquivos aí no site, fica disponível para você ir lá, voltar, degustar. Eu me lembro uma vez que já há alguns anos os filmes de cinema, passaram a ter, alguns deles passaram a ter 3 horas de duração, não é verdade? Já foi em filme de 3 horas, e aí você compra aquele combo de refrigerante desse tamanho, pipoca maior ainda, e passa um sufoco, né, no final do filme. E aí você pergunta para a pessoa, como foi? Ai, pastor, fiquei apertada até o final, saí correndo quando acabou o filme, não vi nem o pós-crédito, né? Mas por que você ficou até o final? Era só você, por que você ficou sofrendo? Não é? Porque nem é bom ficar guardando. Por que você não se levantou e foi ao toalete, né? É porque eu podia perder alguma cena importante do filme, pastor. Eu fiquei pensando, é verdade, se você perde uma cena importante, depois você vai ter que assistir de novo, vai ter que perguntar a alguém, ou pode ficar cutucando do lado, o que ele está dizendo, né? Mas por que isso não acontece, eu com todo temor e tremor diante de Deus, por que isso não acontece no culto? Por que as pessoas saem no culto? Eu realmente não entendo, meus irmãos. Porque se você estivesse atento, a não ser que o sermão esteja sendo muito ruim, mesmo assim, por respeito ao pregador, você devia ficar sentado. Mas não há o mesmo espírito em ouvir a palavra de Deus para ver um filme de cinema. Você deveria pensar assim, se eu perder alguma coisa, porque é a palavra de Deus, nós deveríamos ter mais atenção. Eu tenho andado nas salas da escola bíblica, e tudo bem, na EBD o ambiente é menos solene um pouco, mas o que está sendo ensinado lá é a palavra de Deus. E as pessoas ouvem, eu não sei nem qualificar muito bem, porque senão eu vou cair no pecado do que o pastor Mateus pregou de manhã, eu não posso cair naquele pecado da ira, né? Mas, meus irmãos, é sério, nós precisamos ter uma postura bereana nesse sentido, de ouvir com atenção. Você tem sede de ouvir a palavra de Deus? O boletim é enviado mais ou menos na sexta ou no sábado, com muito atraso no sábado para o grupo. Você pega o boletim e fala, vou ler os textos para me preparar para amanhã. Porque o pastor vai pregar, eu quero saber por que ele está usando aquele texto para aquela liturgia. Por que aquela música está juntando para fazer isso? Por que eu vou cantar de Castelo Forte ao nosso Deus? Castelo Forte não é nosso Deus. Por que essas coisas estão acontecendo? Eu vou me preparar no sábado para descansar, para no domingo eu ouvir a palavra de Deus. Essa é a ideia, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus. Quando volto a citar aqui o presbítero Alex Ourosso, para que a gente tenha realmente compreensão da mente e no coração. Porque esse é o nosso desejo, Senhor, aplica a Tua palavra ao meu coração. E assim eu vou ter uma vida transformada. Alguns equívocos de algumas igrejas é justamente porque elas têm uma busca tão grande e tão focada na pessoa dizer sim para Jesus. E o que importa é quantas pessoas disseram sim para Jesus. Porque a pessoa diz sim para Jesus, depois larga a pessoa por aí, não é? Só que ela precisa ser transformada num discípulo de Jesus, alguém que tem deleite em ouvir a palavra de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, clamar ao Senhor. Mas, veja, meus irmãos, não é só aceitação, existe recusa também. Lá em Tessalônica, versículos 5 a 9, os judeus, e olha o que o texto diz, movidos de inveja. Eu fico pensando que era assim, a sinagoga vivia cheia, de repente Paulo começa a pregar, e agora tem judeus querendo ir ouvir Paulo e Silas, e está esvaziando a sinagoga, não é? A coisa não está ficando boa, talvez seja isso, não é? Mas o fato é que, movidos de inveja,
eles levaram consigo, eles foram buscar Paulo e Silas, eles estavam procurando Paulo e Silas pela cidade, com um grupo de pessoas, e no meio desse grupo de pessoas tinham homens maus dentre a malandragem. Meus irmãos, essa técnica parece que é antiga, né? Infiltrar pessoas no meio da turba para causar tumulto. Os judeus fizeram isso, eles buscaram bandidos, essa é a palavra aqui, malandros, bandidos, infiltrados para causar tumulto. E veja, alvoroço na cidade. Como eles não acharam Paulo e Silas, eles pelo menos descobriram que eles estariam na casa de Jason, provavelmente um judeu convertido, não é? E eles vão lá, invadem a casa, arrastam Jason e alguns irmãos para a praça pública, levados como presos. Quais as acusações esses homens sofreram? Primeiro, terem hospedado, diz o texto, estes que têm transtornado o mundo. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram, não é? E o mundo aqui significa todo o Império Romano. Olha a noção deles. Eles estão falando, esse povo já chegou a todo o Império Romano. Meus irmãos, o Império Romano naquela época era praticamente toda a face da terra, entre aspas. Não é? E eles estão sendo acusados, os crentes estão sendo acusados de transtornar o mundo. E em segundo lugar, estes crentes estão procedendo contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ora, a questão é que haviam decretos romanos dizendo que os Césares são deuses. César é o representante de Deus, então você deve adoração a César, o rei. E agora estão adorando a um outro rei chamado Jesus. Então eles estão descumprindo os decretos de César. E depois do tumulto, eles soltaram todos aqueles homens com pagamento de fiança, ainda levaram o dinheiro deles, não é? Mas aí, em Bereia, Paulo está pregando e os judeus de Tessalônica, 95 km, ficaram sabendo que Paulo estava pregando, e agora, pregando a palavra de Deus, e eles tinham ódio disso, eles foram até Bereia, para perturbar o povo de novo, lá na outra cidade, porque o que eles querem é morte, é sangue, não é? E isso, obviamente, atrapalhou a pregação do Evangelho, porque leva Paulo a fugir, não é? Os irmãos de Bereia estrategicamente tiraram Paulo, mandaram Paulo para Atenas, enquanto Silas e Timóteo ficaram. Vejam, meus irmãos, não é pecaminoso fugir. É uma decisão difícil, é verdade. Muitos missionários enfrentam isso. Por exemplo, quando as Forças Armadas saíram do Afeganistão, crente ia morrer mesmo, né? Fatalmente. As agências tiraram os missionários. Muitos queriam ficar, inclusive, mas foram tirados, porque é estratégico manter a vida. A não ser que você foi pego, e aí a pergunta é, você nega Jesus? E se você não negar, você vai morrer. Não, não nega Jesus. Pronto, morri. Né? Mas se der para fugir, foge, porque é um anúncio da palavra de Deus. E os que levaram Paulo voltaram com a ordem de enviar Silas e Timóteo com urgência para se encontrar com ele. Isso vai ser muito importante mais para frente. Mas, olhando sobre a recusa, meus irmãos, há muita gente que acredita ser Deus, não é? Por conta da força política, jurídica, bélica, influência social, poderosos da mídia. Eles, aliás, alguns, eu tenho a impressão que eles não acham mais, eles têm certeza, né? Que eles são Deus. E por isso, eles podem perseguir o povo de Deus. E perseguem. E leis ruins são geradas que afetam fortemente o povo de Deus. Perseguição afeta o povo de Deus. No trabalho você sofre perseguição por conta do nome de Deus. Na própria família, às vezes você é o único convertido e você sofre perseguição. Tudo bem, porque isso é assim mesmo. Agora, a essas pessoas cabe... Eu não quero que você
entenda que a gente também tem que se vingar. Não é isso. A essas pessoas cabe o julgamento do Senhor. Eles estão debaixo do julgamento do Senhor. E se o Senhor assim entender, o Senhor pesará o seu juízo sobre essas pessoas para todo sempre. Mas o nosso desejo é que elas se convertam. Mas não se preocupem, tem sim gente perseguindo crente. Muito. Se você nunca viu aquele site, aquela organização Portas Abertas, vai no site deles, você vai ver o ranking dos países que mais perseguem crentes no mundo. Tem países já aqui da América Latina envolvidos nisso. Que coisa, meus irmãos, não é? Mas não se importem com isso. Tem gente que vai se levantar. Ele não só recusa para si, mas ele quer impedir que outros recebam. E eu queria que você entendesse que toda recusa da palavra de Deus é uma recusa direta de Cristo. Cristo, no começo do seu ministério, lá em Lucas 4, quando ele vai, entra na sinagoga, abre a Bíblia, lê o texto e fala, sou eu, está aqui, se cumpriu, hoje se cumpriu a palavra. Não é? Cristo é o cumprimento da palavra, Cristo é o verbo encarnado. Então, quando alguém está recusando a palavra, ele está recusando a Cristo. É uma recusa péssima, é verdade. É terrível o que a pessoa está fazendo, mas ele não está recusando você. Não se confunda. Às vezes a pessoa fica irada, não vou mais falar para aquela pessoa, porque ela... Não, fala de novo, continue insistindo, continue anunciando, porque a recusa é contra Cristo. E precisamos lembrar ainda que o mal, ele vai a todos os lugares. Você vê que Paulo anda de um lugar para o outro, parece que o mal acompanha Paulo, né? E continua assim até hoje, porque a estratégia do inimigo das nossas almas é perseguir os mensageiros, perseguir com mentira, perseguir com o uso do Estado, não é? Mais recentemente com a força da mídia, os mensageiros de Deus. Eu e você estamos sob ataque. Agora, Jesus foi perseguido, meus irmãos. Foi perseguido pelos seus, não é? Ele veio porque era seu e os seus não o receberam. O próprio Senhor sabe bem o que é isso. Eles usaram, veja, os judeus usaram de violência física, moral, usaram o Estado, usaram as leis judaicas, usaram as leis romanas, até conseguirem levar Cristo para a morte, e morte de cruz. Porém, isso estava debaixo dos planos de Deus. Então não se preocupe com isso, porque eles vão levantar sim contra o Evangelho de Cristo e contra Cristo. Só que eles não conseguem alcançar Cristo, ele vai pegar eu e você que é o mensageiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, faz parte da recusa da palavra de Deus, às vezes reagir com violência. E os mensageiros de Cristo sofrem da mesma forma que Cristo sofreu. Alguns, infelizmente, com martírio, não é? Alguns irmãos nossos espalhados pela face da terra estão literalmente perdendo a vida por conta da mensagem de Cristo em alguns países específicos. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Cristo age por meio da pregação da palavra e acontecem duas reações: salvação e condenação. Às vezes a gente sofre porque não vê acontecendo, mas a gente não pode esquecer que condenação também faz parte do pacote. Claro que a gente não pode querer de forma alguma a condenação de ninguém. Se tem uma coisa que eu assusto quando eu ouço o crente falando, queria que fulano fosse para o inferno. Misericórdia! Ninguém pode querer uma coisa dessa. Eu quero que os políticos todos morram e vão todos para o inferno. Você quebra o 6º mandamento e ainda quer a desgraceira para todo sempre para a vida das pessoas. Não é isso que a gente quer. A gente quer a salvação, mas no projeto de Deus, a recusa está ali. Outro detalhe, meus irmãos, que nós sejamos acusados, mas não de sermos, não pelo mau testemunho nosso, porque infelizmente tem muito mau testemunho no ambiente brasileiro, não é verdade? Você já ficou
sabendo de gente que tem raiva de, entre aspas, Cristo, mas ele, na verdade, ele está com raiva de algum crente picareta. Mas ele projeta em Cristo a sua raiva, não é? Mas eu não estou falando disso. Veja, nós temos que ser acusados daqueles que transtornam o mundo. Nós temos que ser aquele que transtorna. E depois que fulano converteu, a casa dele ficou uma loucura. Ele está transtornando a casa dele. Não tem mais farra naquela casa. A gente não faz mais aqueles churrascos que a gente gostava. Churrascos, que eu quero dizer, como sinônimo de bagunça. Porque eu gosto de churrasco, né? Ah, não, fulano converteu naquela empresa, aquela empresa não aceita mais pagar suborno. Isso, nós estamos transtornando o mundo. E tomara que a gente seja acusado disso, de gente que prega o evangelho da salvação em Cristo, e esse ressurreto. Quizá a gente seja acusado de ser hospedeiros daqueles que transtornam o mundo. A propósito, como está a sua casa? Né? Sua casa é uma hospedaria de gente que transtorna o mundo? De gente que prega o evangelho? Meus irmãos, isso é uma coisa muito interessante. Abra as portas da sua casa, a começar pelos irmãos da família da fé mais próximo. Recebam pessoas, recebam crentes, receba esse povo, entre aspas, estranho para o mundo. Recebe, é importante isso, não é? E por último, aliás, tem um jeito de receber que não sejam pessoas estranhas. Por exemplo, GF, discipulado, outras reuniões. A sua casa é ponto de recepção de crente. O síndico, quando vê que você pede para alugar o salão, já fala, já vem aquele povo com violãozinho cantar música. Que bom, se o seu síndico está incomodado, não pela bagunça, mas pela santa presença do povo de Deus, continue. É isso que nós temos que fazer. E por último, meus irmãos, eu queria lembrar que a recusa do evangelho, porque quando a gente lê o texto bíblico, parece que as coisas são rápidas, né? Pregou, se converteu centenas de pessoas e ali Paulo já organizou uma igreja. Quem dera fosse assim, meus irmãos, não é? Mas não desanime na proclamação do evangelho. Eu fiquei pensando isso ao longo da semana. Talvez você esteja falando para alguém muito querido para a sua vida, há anos, e ela continua recusando. O fato de recusar uma vez, 10, 100, 1000 vezes, não significa que ele não vá reconhecer e aceitar Cristo quando você falar pela 1001 vez. Entende? Não desanime, continue pregando, não desista. Siga proclamando, porque talvez você fale assim, então é assim. Porque você já viu, e eu termino com isso, me lembrei agora, imagina, porque eu citei isso para as crianças, né? Imagina você está numa festa, recepção de casamento, aqueles garçons, super gente boa, servindo, com bastante fartura, passando, e ele fala, aceita querida, ela vai enfiar a mão na bandeja. Eu não quero! Você está me oferecendo bombom de frango. Bombom de frango é um amigo meu, chama coxinha. Né? Você está me oferecendo coxinha, eu não quero isso. E faz um barraco porque você está oferecendo salgadinho. Você já viu? Isso não acontece. Simplesmente churrascaria. Você fica, tem até placa, né, para falar, não quero, para um pouco. Né? Toda hora você fica até meio constrangido. Aceita isso? Não. Aceita aquilo? Não. Aceita isso? Não. Não. Você fica falando, não, mas você também diz sim, não é? O garçom não fica ofendido, ele não aceitou o coraçãozinho, porque eu sou o garçom do coraçãozinho, ele aceitou o coração da picanha. Você já viu o garçom ofendido porque você disse não? Mas às vezes acontece com a gente, né? A gente anuncia Cristo, a pessoa diz não, você fica ofendido. Você não tem que ficar ofendido, você tem que ficar animado em pregar mais, vai pregando, porque o resultado da nossa proclamação não compete a nós mesmos, é Cristo que faz a obra. Uma coisa é certa, os do Senhor, todos do Senhor, serão aceitos pelo Senhor. Talvez você não veja
a pessoa que você tem em mente dizendo sim para Cristo. Então você morra antes, não é? Uns pregam, uns plantam a sementinha do Evangelho, outros regam a sementinha do Evangelho, outros ficam vendo a sementinha brotando e outros vão colher. É assim, louvado seja o nome do Senhor. Mas importa que nós sejamos úteis na mão do Senhor para pregar a mensagem da salvação. E pregue clamando a Deus. Pregue acreditando que só tem uma opção, né? A pessoa vai dizer sim. Prega com isso. A pessoa vai dizer sim. Uma hora ela vai dizer sim, não é? E não importa o resultado, importa a glória de Deus. Que o Senhor nos use como seus agentes, os que agem. E a reação compete ao Senhor. Tenhamos expectativa pela reação positiva das pessoas. Vamos orar. Querido Deus, nós precisamos ser constantemente lembrados da nossa missão, do ID, de pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os cantos, e dos convertidos fazermos discípulos teus. Nos ajude com essa obra, Senhor. É verdade que não a entendemos plenamente, não entendemos quando alguém recusa, mas mantém-nos, ó Deus, animados, cada vez mais, inclusive, a pregarmos a mensagem da salvação para os perdidos. Lembrando que o resultado não é nosso, cabe a nós a fidelidade de anunciarmos Cristo e Cristo ressurreto. No nome dele nós oramos. Amém. Vamos por